Vamos começar. Obrigada a todos pela presença. Isso é como que a parte 2 na discussão de diagnóstico de doença de HIV avançada, como estamos como parte dessa série de webinars. Hoje vamos falar um pouco mais desse aspecto, temos excelentes palestrantes. Vamos ver o próximo slide, por favor. Eu vou passar algumas instruções sobre como usar a plataforma. Estamos usando o Zoom. Nós estamos oferecendo interpretação em português, espanhol e francês, e você pode acessar clicando o botão de interpretação e também você pode mutar o áudio original, que será em inglês, de acordo com a sua preferência. Mais uma vez, se você tiver algum problema quanto ao Zoom durante esse webinar, por favor, digite Echo IT em maiúsculas no chat e durante a apresentação, se você tiver alguma pergunta a fazer, use, por favor, a função de perguntas QIA na barra de ferramentas inferior e você pode digitar sua pergunta conforme necessário. Tente fazer suas perguntas na caixa de perguntas e não no chat, porque no chat é mais difícil de acompanhar. E fiquem à vontade de se apresentar no chat com seu nome, de onde está falando. Nós também temos uma transcrição ao vivo. Você pode clicar mostrar caption CC na barra inferior. Um lembrete que estamos gravando essa sessão, sua presença é seu consentimento. Nós oferecemos um certificado de presença e de educação médica continuada pela Universidade do Novo México. Nós vamos compartilhar um link ao final do webinar e vai estar aberto por 48 horas. Mais uma vez, para informá-lo quanto ao uso de dados, o projeto ECO, que é a plataforma que organiza esses webinars, coleta dados de registro, participação, perguntas, comentários e resposta. Os dados identificados pessoalmente serão compartilhados com o financiador do projeto, que pode ser usado para comunicações, pesquisas, avaliações, etc. Então, vou passar a agenda de hoje. Eu já fiz minha introdução, já fizemos essa parte. E o próximo, teremos uma apresentação de Zindovlu, do Médicos Sem Fronteiras na África do Sul, e posteriormente uma apresentação de implementação de diagnóstico rápido de HD no Paraguai, por Fred Pérez, da UPAS, e uma discussão em painel com sessão de perguntas, onde vamos tentar responder suas perguntas que forem enviadas na caixa de perguntas e outras. E vamos encerrar com a análise do conteúdo, vamos fazer uma pesquisa pós-sessão, esperamos que vocês possam respondê-la e os comentários finais. Próximo, por favor. Eu gostaria de apresentar nosso primeiro palestrante. O Zi é epidemiologista e consultor de diagnósticos e lidera o suporte técnico estratégico para a implementação desse diagnóstico de HD no Oriente Médio, África e Ásia. Zi, com você. Obrigado, Eidi. Olá a todos. Com o título que tenho aqui, como vocês veem, vamos falar principalmente da experiência dos Médicos Sem Fronteiras na implementação do pacote de teste para doença avançada de HIV, especialmente testagem de CD4. Aqui a agenda da minha apresentação. Essencialmente, esse mapa
mostra as áreas com projetos do Médicos Sem Fronteiras, especialmente num aspecto as diferentes seções do MSF. Então, nós temos alguns projetos de HIV e a maioria também com outro tipo de atividades. Normalmente, tentamos escalar os pacotes da OMS para o tratamento de HD para tentar reduzir a morbidade e a mortalidade e também quanto aos módulos que estamos implementando. E alguns anos atrás, a parte central e oeste da África passou parte dos objetivos estratégicos na implementação de teste para HIV avançado, especialmente porque a média de terapia antirretroviral nessa região é baixa, em alguns países é só de 30%. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês nossa experiência na implementação do diagnóstico de HIV avançado e como já compartilhamos nessa publicação nossa experiência, onde você pode obter mais informações. Essencialmente, para iniciar, eu quero primeiro resumir as formas como nossos pacientes de doença avançada de HIV, a HD, e onde eles estão, né? Estão encontramos, vamos às nossas comunidades e a maioria não parece estar doente, ainda estão assintomáticos, e quando eles realmente já fiquem muito doentes, eles são internados e nesse momento a mortalidade já é muito alta, normalmente em 48 horas. E nós vimos alguns estudos que mostram que a mortalidade pós-hospitalização é muito alta. Então, quando falamos da doença avançada de HIV, esses três locais são importantes. Então, as atividades que a MSF está tentando implementar, desde na comunidade, onde fazemos conscientização, ligação com líderes comunitários, então, vou compartilhar a nossa experiência no nível da atenção primária, no que vemos fazendo e também em nível hospitalar. E como eu mencionei, focando também na teste de CD4, onde temos no momento um pequeno dilema. Isso eu gostaria de dizer que seria o mínimo das ferramentas para o HD avançado. CD4 é um ponto importante para o pacote de tratamento de AHD. Estamos usando o instrumento Point of Care PIMA, o BD-Fax Presto, e 2 anos atrás nós introduzimos o Visitec, o ensaio de fluxo com a limite de 2.200. Então, nós implementamos isso para locais de atenção primária, e até mesmo para unidades descentralizadas, que são clínicas móveis, para ter uma cobertura e levar também até o nível hospitalar. É claro, para evitar a morbidade e mortalidade, tipicamente de tuberculose, meningite criptocócica e infecções bacteriais que contribuem com até mais ou menos 50% da mortalidade. A maior parte do nosso trabalho tentamos conduzir em testagem de point of care, porque há muito benefício associado ao uso desses testes quanto à rapidez para a iniciação de tratamento, reduzir também a perda para segmento. Estamos tentando também escalar o teste para garantir que podemos ter pessoas não treinadas em laboratório, pessoas que estão fazendo treinamento e as solicitações também para fazer o teste a partir dos provedores de saúde, com o teste reflexo, point of care. Temos testagem em laboratório também, e a essência de implementar esse pacote avançado de tratamento é garantir que você tem resultados rápidos e tentamos garantir que haja um resultado normalmente dentro desse intervalo de tempo de 35 a 75 minutos após a coleta. Devo passar isso para o clínico. Então, eu vou mostrar alguns dados que temos de diferentes locais sobre essas atividades. Esses dados são do nosso projeto em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e do Departamento de Testagem de Pacientes. Então, a Kinshasa
tem um hospital de referência com 42 leitos, e em termos de teste para CD4, usando o instrumento PIMA, que no nível laboratorial temos um fax presto e a mesma coisa no hospital. Mas também temos atividades descentralizadas, estão usando o PIMA e no momento também começaram a usar o Visitec LFA. Esses dados mostram nessa cascata a proporção de pacientes no alto que foram hospitalizados. Então, todos os pacientes hospitalizados fazem uma contagem de CD4, porque é referência no nosso hospital. Então, aqui vemos que 60% tinha HIV mais avançado, entre esses, aqueles que não estavam em tratamento por tuberculose, quase 80% fizeram o exame de urina, e quando positivos foram 3/4 dessas pessoas. Da mesma forma, o teste de Crag sérico, então quem com HIV avançado, positivos eram 7%. Da mesma forma, fazemos também um teste de Crag de líquido cerebroespinhal. Alguns pacientes também têm um teste de urina TB-LAM, temos os números aqui. Então, em 2023, o total positivo com urinilam, combinado com CD4 e sem CD4, em algum momento, esse diagnóstico de tuberculose com GeneXpert, radiologia, com os 300, esse é o total número de pacientes que iniciaram o tratamento para tuberculose. Um outro centro de Conakry, na Guiné, nós damos suporte nesse caso, estou mostrando dados em termos de suporte a 8 unidades de atenção primária. Então, nessas unidades, temos algumas outras que damos também apoio no Ministério da Saúde, mas esses dados são do ano de 2022. De todos os pacientes que acessaram serviços, 17 mil, nosso foco foi aqueles iniciando terapia antirretroviral. Você vê a cobertura do teste de CD4 ali, mas com o tempo nós ganhamos aqueles que são perdidos para o follow-up, com alta carga viral, e aqueles que nunca fizeram CD4. Então, esses aqui de sem CD4 são pacientes em terapia já há pelo menos 12 meses e nunca fizeram CD4. E depois, nós vamos tentar garantir que esses que nunca fizeram CD4 fizeram uma contagem de CD4, que é uma forma fácil de garantir um corte resiliente com essa testagem de CD4. Então, nós vemos que o número total, a proporção de pessoas com HIV avançado desses dados é em torno de 1/3, e a cobertura de CRAG é perto de 50%, e o BELAM também não tem alta cobertura por vários motivos. São a unidade de atenção primária, e como em outros programas, o desafio que temos, especialmente nessas vias, e desafios em torno de fluxo de pacientes na clínica. Mas eu acho que os dados do ano passado estão bem melhores do que estes. Então, em Conakry, na Guiné, estamos usando PIMA à beira do leito, e estamos também em Visitec, utilizado em outras unidades para ajudar com a descentralização da testagem de CD4. Esse slide, eu gosto de chamar disso um dilema. Eu coloquei aqui em vermelho, porque estamos num momento em que temos que tomar decisões difíceis quanto à testagem de CD4. E essas decisões, nós temos opções limitadas. Então, acho que a maior de nós, estamos no momento que, já 3 anos atrás, a Abbott anunciou que vão descontinuar a produção do instrumento chamado PIMA. Da mesma forma, a BD e o Fax Presto, no final deste ano, 2024, vão sair do mercado, não teremos cartuchos ou instrumentos. Desculpe que está aqui um pouco bagunçado, mas eu espero que faça sentido. Essencialmente, quanto a point of care, para a testagem de CD4, o CD4 é crucial, como eu mencionei, é o ponto de entrada para o tratamento. Significa que a gente vai ficar apenas com o Visitect, que é um ensaio de fluxo, que há dificuldades no seu uso, mas eu destaco aqui
o instrumento da Abbott. Os cartuchos ainda estão disponíveis, mas não se sabe por quanto tempo. Na maior parte, pela experiência, nós vemos que nós vamos ter discussões muito limitadas quando eles estão saindo do mercado. A gente só ouve que eles saíram do mercado e é só o que temos. Então, os instrumentos podem ainda existir, mas não sabemos por quanto tempo teremos os cartuchos. Então, essa é a dificuldade quanto ao teste point of care. Em termos de teste convencional, ainda temos 2 pré-qualificados pela AMS, esses instrumentos. Eu acho que esse não está pré-qualificado, se estou certo, pelo que sei. Mas, no entanto, se você observar o point of care, o CD4, essencialmente, que deveriam ser os mais fáceis, instrumentos que são mais ideais, e no fazer CD4 Craig, e no futuro queremos então esta histologia, infecção bacteriana, mas agora estamos nos perguntando como vamos controlar uma doença sem essa ferramenta tão crítica. Quanto ao pipeline, não há muita coisa acontecendo, temos apenas um instrumento que nós vemos uma empresa chamada Accesso Biotech, e está no estágio inicial de desenvolvimento. Sabemos que essas ferramentas podem demorar muitos anos para chegar ao mercado, então, às vezes, essas ferramentas têm alguns problemas. Então, como o título diz, estamos no estágio crítico, que é difícil para a HIV avançada, e baseado na nossa experiência, nós recentemente, o ano passado, publicamos um artigo, nossa campanha de acesso, que destaca que o teste de CD4, especialmente point of care, está ameaçado devido aos fabricantes saírem dos mercados. E publicamos também recentemente de Nathan Ford e colegas que viram como o HIV avançado está se tornando uma doença negligenciada devido ao investimento limitado em novas ferramentas, e aí também destacam o que significa o teste de CD4. Então, na nossa experiência, eu tenho algumas propostas, por assim dizer, e eu tentei colocá-las aqui como coisas imediatas ou de curto prazo e longo prazo. Uma das questões-chave que precisamos fazer para melhorar esse dilema é tentar o escopo onde temos instrumentos para os nossos projetos, também como contactar os fabricantes para os repararem e poder consertar esses medicamentos. Isso aconteceu com instrumentos na África do Sul, foi feito um conserto e uma reforma dos instrumentos da Abbott, e foram enviados também essas máquinas para outros projetos por todo o continente, que é um local mais centralizado para testes na África do Sul. Fizemos também a reforma de alguns aparelhos, instrumentos em Moçambique. E um dos achados que nós descobrimos foi que as máquinas mais antigas, mesmo se você as reformar, elas não vão ter um bom desempenho. Estamos vendo isso especialmente as máquinas em Moçambique, que já têm até 10, 8 anos de uso, e a taxa de erro é bem alta. Então, nós estamos perdendo cartuchos devido a erro. Então, temos aí alguns desafios óticos. Uma das questões-chave que eu recomendaria, claro, para os países, baseado na nossa experiência, os países precisam fazer uma otimização da sua rede de diagnóstico para teste de CD4, que pode ajudar a reutilizar essas máquinas depois de reformadas, mas pode ajudá-los também a permitir um melhor acesso a testes de CD4. Eu estou um pouco cético, porque vocês podem perguntar qual o esforço para os países para reformarem esses instrumentos, porque a sua vida útil é de 6 a 8 anos, mas se ainda vale a pena. Bom, a minha resposta é: nós podemos ter uma janela pequena de oportunidades, especialmente num instrumento que ainda é bem novo. Vemos que tanto em Kinshasa, a taxa de erro ainda é pequena, que é considerada normal. Então, aqui no geral, precisamos mapear nossos instrumentos point of care e tentar renová-los gratuitamente
e talvez não dê alguma latitude em termos de acesso à testagem de CD4. A outra experiência é no uso do Visitec CD4, o ensaio de fluxo. Em 2018, fizemos um estudo de desempenho diagnóstico que mostrou uma sensibilidade alta de 98, especialmente no, em sangue do dedo, especialmente nas plataformas, e depois temos Visitec implementado nesses países, em Moçambique, na República do Congo, etc. Nesses países, a gente está tentando entender como podemos adaptar as nossas escolhas baseado nessa descontinuidade desses instrumentos. Eu fico feliz de saber que há muitos estudos sobre o Visitec, e a questão-chave, eles estão garantindo uma alta sensibilidade, mas ainda mostram baixa especificidade. Essa especificidade, que é com o TPP da OMS, que espera que haja teste de point of care para CD4 tem que ter sensibilidade de 80%, que o Visitec atende e ultrapassa na maior parte dos estudos. No entanto, a especificidade desse estudo, o estudo MSF, usando essa análise, está um pouco mais baixo do que é prescrito pela OMS. Mas esse Visitec teve uma extensão de vida útil de 18 meses, que foi bastante tempo, mas aqui temos essa atualização aqui dos dados de estabilidade que estamos atualizando. Então, ele está sendo usado nos países, mas sabemos ainda que as pessoas têm algum tipo de resposta baixa devido à opção limitada de teste. Mas, como eu disse, temos dados muito limitados e muitas perguntas a serem respondidas. A primeira, o custo-eficácia de usar um ensaio de fluxo lateral devido aos falsos positivos, que podem chegar até 20, 25%. E também outra questão, qual é a utilidade de usar esse tipo de ensaio? Se há um benefício de mortalidade, se está ligado à oportunidade de melhor triagem e tratamento, e exatamente onde e quando devemos usar esse tipo de teste. Um teste de triagem, e também esse teste da Visitec tem vários passos, temos que melhorar a usabilidade, mas a mensagem do meu slide é que Visitec, como um ensaio de fluxo lateral, tem um papel quanto ao teste de CD4 e buscando assim uma segunda geração com outros fabricantes, mas o teste não está exatamente afetado pelo sangue capilar. Eu queria parar aqui e fazer rapidamente uma pergunta. Não sei se o pessoal de TI pode colocar a pergunta, por favor. A pergunta é: você está oferecendo atendimento de HIV numa unidade de atenção primária ou no hospital, pacientes internados ou ambulatoriais? E se você, onde tiver um teste de CD4 de fluxo lateral, isso está informando se o paciente tem o CD4 acima ou abaixo de 200? Isso será suficiente para o seu manejo clínico? Por favor, se puderem responder essa pergunta, escolhendo uma das opções abaixo, eu vou dar uns minutos. Se puder mostrar os resultados. Obrigado. É bom ver esses resultados, mais de 90%. Então, se combinarmos as pessoas que dizem mais de 90% e 75%, isso vai nos dar próximo de 60% das respostas, estando ok com esses testes semi-quantitativos. Se podemos fechar a pesquisa, obrigado. No MSF, fizemos uma pesquisa rápida, como eu fiz com vocês, e nós mandamos
Principalmente os respondentes foram médicos, 66%, e a maior parte na África subsaariana, e a resposta é parecida, eu fiquei feliz que foi parecida do que tivemos aqui. Eles, essencialmente, 82%, que é combinando as pessoas dizendo 75% e mais de 90%, estavam felizes com esse teste semi-quantitativo, mas outros falavam também que precisariam de um teste quantitativo. Mas no final a gente precisa explorar mais e analisar, vamos dizer, as implicações de ter um ensaio de fluxo lateral semi-quantitativo e as consequências da tomada de decisão terapêutica e profilática, especialmente nesse limite de 200. E segundo, algumas das nossas propostas para tentar escalar o teste de HIV avançado, trabalhamos com o CDC da África, mas seria fazer o escopo e mudar. Nós acreditamos que esses testes ainda não estão sendo usados para o benefício, porque os trabalhadores da linha de frente estão sobrecarregados. A ideia é criar uma estrutura regional ou continental para a compartilhamento de tarefas. Então, principalmente para vocês na África subsaariana, queremos lembrar do status dessa política. Talvez, se puder, talvez vamos pular isso devido ao tempo. Então, a penúltima proposta que vemos, baseado na nossa experiência para testagem de CD4, é que há uma necessidade de escalar mais uma vez nossas ferramentas convencionais. Então, temos esse módulo da SHAI que prevê que, na verdade, vamos ter quase 8 milhões de testes CD4 conduzidos esse ano, em 2024, e a maioria, vamos ver em azul, através de testes convencionais. Feliz ou infelizmente, a maior parte dos nossos países tenha isso ainda, devemos voltar a eles. Eu acho que aqui, nesse gráfico, isso mostra que porque na África do Sul é um componente que faz 2,5 milhões de testes e também são testes centralizados. E outra modelagem, feita também pela Shai, mostra a quantidade de testes que precisa ser feito para atender nossa meta de acabar com o HIV até 2030. Então, temos uma redução de mortalidade de 4% até 2022 e precisamos atingir 27%. Então, são muitos testes. Então, a mensagem aqui geral é que precisamos remodelar e refocar nossa testagem centralizada convencional. Último slide. Aqui são as propostas que precisamos explorar a transferência de tecnologia. Nós sabemos que se nós podemos pensar de manufatura regional, não sei se os nossos parceiros podem nos ajudar nesse aspecto de transferência de tecnologia dessas empresas, e provavelmente pode ser uma solução. E a última solução da nossa experiência é que a crise que nós estamos está parcialmente devido ao monopólio. Por exemplo, o lama de tuberculose de urina, o fabricante até o final do ano passado, devido a desafios com compras, acho que vocês sabem nos seus projetos que não temos esse teste no momento. Eu recebi uma carta de que estará disponível apenas a partir de agosto desse ano. Então, nós esperamos que a produção seja retomada e queremos, então, que a pipeline de terceira geração que possa ser usado sem a necessidade de um CD4 de 200. E, último, precisamos de acesso a cartuchos de PIMA. O preço aumentou, cartuchos são um pouco caros, esperamos que os preços, e acho que eles vão aumentar. Em conclusão, ainda precisamos escalar nossos testes convencionais de CD4, e como eu mencionei, o teste de point of care pode ser uma alternativa, mas com especificidade não tão otimizada. Precisamos de uma abordagem radical, coordenada para resolver isso, e os financiadores também se preocuparem com esse aspecto. Eu vou parar aqui. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Eu acho que é também interessante no sentido que realmente está acontecendo no campo, e também refinar e definir o caso de uso
especialmente para o ensaio de fluxo lateral para CD4, e nós compartilhamos esse consenso que gostaríamos de dar suporte aos países, otimizar essas redes e usar o CD4 laboratorial como uma forma de usar isso na rede e otimizar a rede de diagnóstico. Vamos passar para nosso próximo palestrante. Eu gostaria de apresentar o Fred Pérez, que é conselheiro regional de doenças transmissíveis e pesquisa na OPAS, e também é professor assistente da Universidade de Bordeaux, na França, e na Universidade Federal de Saúde, de Medicina de Porto Alegre, no Brasil. Fred, com você. Muito obrigado pela introdução e pelo convite. Bom dia, boa tarde. Eu vou apresentar, baseado na nossa primeira apresentação, eu vou passar para um exemplo de um projeto de diagnóstico rápido para criptococose, histoplasmose e tuberculose para pessoas com HIV no Paraguai. Primeiramente, eu vou dar um contexto geral da situação na América Latina e no Caribe quanto ao HIV e AIDS. Como você vê nesse slide, que vocês conhecem bem, você vê que na América Latina nós temos novas infecções de HIV que vêm aumentando ligeiramente no último ano. Esse é um desafio que temos. E mortes por AIDS diminuíram, mas não como queríamos. Então, nós temos um problema aqui nesse contexto. Observando a questão de diagnóstico tardio de HIV, esses são dados de 2022, onde vemos o número de pacientes que vêm com uma contagem menor que 200 de CD4 na primeira visita é muito alto. Temos países aqui, nós vamos falar do Paraguai, que tem 35% a 40%, e outros países também, como o Brasil, onde também trabalhamos entre 20% e 25% dos pacientes que chegam tardiamente com a contagem de CD4 menor que 200. Então, HIV/AIDS e esse diagnóstico tardio é um problema importante na região. Com essa testagem expandida, iniciação rápida de terapia antirretroviral pode reduzir a doença avançada. As pessoas que vivem com HIV, com doença avançada, estão em riscos mais altos de infecções oportunistas, como eu mencionei antes. Os sinais e sintomas clínicos das infecções não são específicos, o que é difícil para os clínicos, e nós temos a oportunidade, precisamos fazer triagem rotineira para infecções oportunistas em pacientes com doença avançada de HIV, porque isso aumenta a detecção de indivíduos e essas pessoas precisam de tratamento urgente para reduzir a mortalidade. E, finalmente, os métodos convencionais de laboratório para diagnóstico dessas infecções, como histoplasmose, criptococci, são desafiadores porque requerem uma infraestrutura complexa de laboratórios e tempos de resultado, tem tempos de resultado longo. Esses são dados de 2018, perdão, 2019, onde vimos a lista de infecções oportunistas da nossa região. Apesar de ser na Guiana Francesa, podemos extrapolar, mas especialmente histoplasmose, toxoplasmose, criptococci e tuberculose são muito frequentes. Isso da histoplasmose na nossa região foi documentado que a taxa é mais alta, as mortes do que de histoplasmose do que de tuberculose na nossa região. Há ensaios de diagnóstico rápido para histoplasmoses e criptococose. A histoplasmose com diagnóstico rápido pode ter uma detecção de casos mais alta do que ensaios convencionais e pode reduzir mortalidade em 50% comparado com ensaios convencionais. Estão disponíveis comercialmente, desenvolvido para detecção de antígenos fúngicos circulantes, e também temos ensaios de formatos de LFA e EIA, e as diretrizes da OMS recomendam o uso de detecção de antigênios
diagnóstico e tratamento rápido das duas doenças. E esses ensaios foram validados na nossa região, na América Latina, com grande performance, boa performance analítica. Isso é muito importante considerar. Essas são as diretrizes que vocês conhecem, que utilizamos, desenvolvidas pela OMS, e a OPAS também desenvolveu a de histoplasmose em 2020. Para ir para o estudo de caso, aqui temos um mapa mostrando o projeto de demonstração de doença de HIV avançada, que a OPAS está financiando com o CDC, estamos fazendo em vários países na região, no Brasil, no Equador, Guiana, Trindade e Tobago, República Dominicana, Bahamas e também em Belize. Eu vou me referir ao estudo de caso que desenvolvemos e publicamos no Paraguai. Como contexto, no Paraguai, temos uma população estimada de 16 mil pacientes vivendo com HIV, 89% diagnosticados, 70% estão em terapia antirretroviral e 49% com carga viral não detectável. Em 2021, 36% dessas pessoas apresentaram doença avançada. Então, esse é o link para o slide que eu apresentei anteriormente. A tuberculose, triagem nacional dessas pessoas aumentou em 33% em 2010 até 86% em 2018. Então, houve uma melhoria importante na triagem de TB com as pessoas vivendo com HIV no país. Em 2020, 8% de todos os casos de HIV registrados tinham diagnóstico de tuberculose. No entanto, a criptocose e histoplasmose, que são micoses endêmicas, mas a carga dessas doenças é desconhecida. Temos uma pergunta. Se o pessoal técnico puder colocar a pergunta na tela, por favor. A pergunta é: entre pacientes com doença avançada por HIV, qual é a porcentagem média de histoplasmose diagnosticado usando ensaios rápidos diagnósticos? Vamos esperar um minutinho. Vamos ver os comentários de vocês. Acho que podemos parar. Compartilhar os resultados, por favor. Você vê que há uma diversidade de opiniões. Temos 33 respostas. Temos 2%, 5%. Claro que depende do contexto. Como vocês veem, nossa experiência em muitos dos países que estamos trabalhando é com uma média de 10% a 11%. Então, vamos continuar. Eu gostaria de mostrar, se pudermos continuar com a apresentação. Bom, o que eu vou apresentar agora é especificamente esta publicação que saiu este ano, a implementação do pacote de diagnósticos rápido para criptocose, histoplasmose e tuberculose para pessoas vivendo com HIV no Paraguai. São meus coautores. Trabalhamos diretamente com o Programa Nacional do Paraguai e o Hospital Urbano de Doenças Tropicais em Assunção, nossos colegas do CDC. Esse relatório descreve os resultados para a implementação de um pacote de ensaios diagnósticos rápidos para a detecção de criptocose, histoplasmose e tuberculose em pessoas vivendo com HIV em Assunção, no Paraguai. Para destacar que essa unidade atende em torno de 72% dos pacientes que estão registrados de nível nacional. Então, nós conseguimos cobrir um número bem grande de pacientes que chegam no nível nacional. Também descrevemos a prevalência de criptocose, histoplasmose e TB e analisamos a sobrevida de 30 dias de pacientes com essas infecções para todos os pacientes registrados.
Esse é um esquema, uma apresentação esquemática do projeto em si, com a linha do tempo. Nós preparamos, a OPAS preparou um protocolo genérico, que foi adaptado aos diferentes países. Então, a preparação do protocolo e coleta de documentos, instrumentos foram desenhados, a aprovação do protocolo pelo Comitê Ético e as autoridades locais. Temos o suporte no país com testes de laboratório, um teste rápido, no treinamento também da equipe nesses projetos. Nós temos reuniões regulares com os times locais para ver onde estamos quanto a recrutamento, os problemas que podemos ter, treinamento de médicos e de enfermeiros e assistentes de pesquisa para dar suporte nos hospitais e no follow-up dos pacientes. E temos reuniões semanais ou quinzenais com os times locais para fazer um acompanhamento dos dados. Esse é um esquema que eu apresento os critérios de inclusão dos pacientes. As pessoas vivendo com HIV foram registradas de agosto a 21 a julho 22. Os pacientes foram recrutados da pronto-socorro, pacientes de enfermaria e na clínica ambulatorial. Aqui os grupos de critérios de inclusão, 2 grupos de pacientes acima de 18 anos, o grupo assintomáticos, com contagem de CD4 de menos de 350, diagnosticados recentemente com infecção por HIV, ou que retomaram o tratamento após ficar sem terapia antiviral por mais de 90 dias. Grupo B, pessoas sintomáticas, não importante ao status de ART ou de contagem de CD4, sugestivo de infecções sistêmicas nos últimos 14 dias. Critérios de exclusão, menos de 18 anos de idade, não infectados que tinham recebido tratamento ativo durante as 2 semanas por tuberculose ou doenças fúngicas sistêmicas. Como já discutimos anteriormente sobre os procedimentos de laboratório, não vou entrar em detalhe, a contagem de CD4 foi feita se não tinha uma contagem nos últimos 3 meses. Pacientes com sintomas respiratórios, produção de escarro, fizemos o teste de GeneXpert do escarro, baseado nas diretrizes nacionais do Paraguai. O antígeno de criptococcus detectado no soro, usando um kit comercial. Pacientes com CRAG positivo, o laboratório pediu espécimes de líquor para teste de meningite, HGM usando EMA e tuberculose com TB-LAM foi oferecido para os pacientes. Esse é um diagrama mostrando os diferentes testes rápidos que foram usados e vamos destacar que nós fizemos hitoplasmose com ELISA e o fluxo lateral para cripto e TB-LAM, como eu disse antes, que mostrou alta sensibilidade e especificidade na nossa região. Vamos ver os principais resultados desse projeto de demonstração. Aqui as características basais dos pacientes. Nós temos várias variáveis, com 491 pacientes recrutados. Desses, 33%, 162 com infecção oportunista, ou seja, 1 em cada 3 pacientes tinha uma infecção oportunista. A maior parte dos pacientes urbanos nos 2 grupos, é importante destacar, como eu disse, uma alta porcentagem dos pacientes concentrados em Assunção. E também destacando aqui, os 2 grupos de pacientes que eu mencionei anteriormente, havia uma diferença na apresentação de infecções oportunistas, principalmente no grupo B de pacientes, e também uma alta porcentagem de pacientes com infecção recente, com diagnóstico recente de HIV. E olhando a contagem de CD4, com menos de 200, tínhamos 78% dos pacientes, 381 pacientes com a contagem abaixo de CD4, o que é bem importante. E pacientes com infecção oportunista, 38% dos pacientes com contagem de menos de 200 de CD4, que é significativo. A contagem mediana desses pacientes
com infecções oportunistas contratadas não era de 59, que é comparado a infecções não oportunistas, o que é bem importante e muito significativa. Olhando as infecções nesse grupo, vemos que a histoplasmose, temos 43 pacientes, do total de 9%, criptococos, 52 pacientes, 11%, e tuberculose, que é o mais importante nesse caso, 19% dos pacientes. E para mencionar e destacar que entre os pacientes com diagnósticos de infecção oportunista, 14% tinham várias, e aqui eu listei a histoplasmose, tuberculose, a mais importante, 70%, 16 pacientes, criptococo, tuberculose, 4 pacientes e histoplasmose, 1 paciente. Como você pode ver nessa tabela, a apresentação de infecções oportunistas é muito tardia e muito relacionada à contagem de CD4. E aqui uma forma também de apresentar a distribuição de infecções oportunistas relacionadas à contagem de CD4. Você pode ver que a maioria, mas não todos, a maioria dos pacientes com infecções oportunistas estão aqui com menos de 200 de CD4, mas nós vemos pacientes de 200 a 350 de contagem de CD4, que eu vou voltar para isso, porque é algo que possa ser discutido. Observando a positividade dos testes usados para triagem de infecções oportunistas, mais uma vez, temos ensaios diagnósticos, temos o criptococo, 43 pacientes, criptococo 52 pacientes, histoplasmose 43, tuberculose 92 pacientes. Para destacar aqui que nós também fizemos testes de antígeno para líquor e encontramos aqui que nós conseguimos testar 34 dos 52 pacientes, nós achamos 21 positivos, 62%. Então, mesmo assim, nós não conseguimos testar todos os 52 pacientes devido a questões logísticas que eu posso falar novamente. Uma alta porcentagem de positivos aqui. Finalmente, a mortalidade em 30 dias nesse coorte de pacientes, como vocês podem ver, é bem alta, 10% de pacientes com ou sem infecções oportunistas. Você vê que é muito importante aqui. Pacientes com essas infecções tinham alta mortalidade, 16% comparado a 7%. E podemos ver também 49 pacientes. E nós temos também a mortalidade dos pacientes baseado em cada uma das infecções oportunistas, onde temos histoplasmose, que teve um link importante com a mortalidade. Esse slide é um resumo do que eu apresentei, 491 pacientes que recrutamos, com a idade mediana de 37 anos, contagem de CD4 disponível em 483 desses pacientes, 79% com menos de 200, e aqui, mais uma vez, os diferentes testes laboratórios feitos e os positivos. Aqui temos o TB-LAM e o TB-GENE Expert. Eu acho que houve uma pergunta quanto a isso e como podemos ligar o uso de TB e do GeneXpert e o TB-LAM, que tem um bom potencial se usamos os dois testes laboratoriais. E aqui também a mortalidade de 10%, número de pacientes positivos 162, que é 1/3 dos pacientes, e a TB e isto bem alta na prevalência como co-infecção. Finalmente, a discussão desse projeto de demonstração. A maior parte das pessoas que vivem com HIV registrada tinha doença avançada, 78%. 1 em cada 3 dessas pessoas com doença avançada tinham infecções oportunistas. Os pacientes mais frequentes com contagem CD4, menos de 50 células, os pacientes com menos de 350. Esses achados estão alinhados com outros estudos feitos na região, na Guatemala, onde encontramos que 95% dos pacientes com infecção oportunista foram diagnosticados
com essa limite de 350 de CD4. A histoplasmose tem uma carga significativa na região, 10%, e mais reportados em indivíduos com doença avançada de HIV. Como eu mencionei, tem a concorrência de tuberculose com outras infecções, era comum que, com a necessidade de uma melhor capacidade para detectar a histoplasmose como parte do exame de rotina para esses indivíduos na reunião. E a frequência geral de antígenos de criptococos nas amostras de soro no estudo é parecida com o reportado em outros estudos no Brasil. Quando discutimos o limite de 200 e 350, temos que considerar o impacto de saúde pública e o custo dessa abordagem para pacientes com 200 ou 250 de contagem de CD4. Então, nós precisamos, talvez, isso foi uma discussão interna, temos que considerar a carga disso e a disponibilidade para ver qual será o limite para fazer a triagem desse paciente. 62% do criptococo positivo tinha meningite criptocócica. Dentro de 30 dias de segmento, 19% desses pacientes positivos tinha vindo a óbito. Então, isso é muito importante no nosso estudo. Nós precisamos avaliar com rotineira e rapidamente o tratamento antifúngico apropriado. O pacote diagnóstico oferecido pode melhorar para a incorporação de point of care para histoplasmose. Usamos ELISA devido à falta de disponibilidade de ensaio de fluxo lateral para histoplasmose. E a mortalidade de 30 dias alta, mais alta em pacientes com infecções oportunistas. Pacientes com histoplasmose tinham várias infecções, tinha taxa de mortalidade mais alta de 25% e 22%, respectivamente. Eu vou passar rapidamente das limitações do estudo. Esse estudo não foi desenhado para avaliar o impacto na mortalidade dos pacientes. Precisamos de mais informações sobre isso e talvez um follow-up mais longo depois para entender melhor as causas da mortalidade entre pacientes com HIV. Tamanho das amostras não foi nem todas as amostras foram coletadas devido a algumas questões logísticas que precisamos melhorar nível local e nacional. Os esquemas de tratamento foram heterogêneos, isso é desafiador e precisamos ter melhor acesso a tratamento antifúngico para os pacientes. E houve algumas limitações, talvez na representação, na extrapolação para o nível regional. Isso foi feito num contexto urbano, hospitalar, de segundo e terceiro nível. Então, esse é um bom exemplo de como podemos avançar com esse tipo de projeto. Muito obrigado. Gostaria de agradecer os financiadores desse projeto, financiado parcialmente pelo CDC, e também gostaria de agradecer a parte de doenças micóticas do CDC, que deu o suporte que recebemos de toda a equipe do Instituto de Medicina Tropical em Assunção, no Paraguai. E aqui meus coautores, aos quais também agradeço. Obrigado, Fred. Agradecemos. Eu acho que também para todos os presentes, isso oferece uma perspectiva única e também nos dá uma sensação do tamanho da carga da histoplasmose também no contexto do estudo. Eu acho que eles são úteis, porque muitas das conversas que temos, nós estamos envolvidos também na parte subsaariana, África Ocidental, temos potenciais ações que podem ser tomadas. Vamos, então, passar para a nossa sessão de perguntas. Eu acho que uma das primeiras que nós vamos começar, nós vamos começar com o Zi. Acho que você já recebeu algumas perguntas no chat que você já respondeu. Só para dizer que talvez eu vou fazer mais algumas perguntas para expandir a conversa, mas a pergunta é: o que você acha que os países podem fazer para ajudar nesse processo dessa otimização da rede? Porque nós começamos a ter que lidar com esses dois endpoints extremos de diagnósticos. Você tem os testes de laboratório de um lado e você tem o fluxo lateral no outro lado,
com o dispositivo Point of Care estando menos disponível. Qual foi sua experiência em dar suporte aos países e o que você acha que são algumas lições aprendidas? Eu posso começar. Uma coisa que a gente precisa destacar, e a gente trabalhou isso também na OPAS, é que nós temos um departamento que, com financiamento estratégico, ajudando os países a fazer a compra de medicamentos, suprimentos e testes. Eu acho que esses projetos que nós estamos fazendo em alguns países, está nos ajudando a entender quais são as necessidades e como podemos ajudar os países a comprar testes de uma forma agrupada, ou seja, o que o Brasil precisa, o que o Paraguai precisa, a Trinidade e Tobago precisam, e tentar ter um processo de compra agrupado para podermos ter uma situação melhor para discutir com os provedores e com os distribuidores. Isso é importante. Isso precisa ser feito trabalhando diretamente com os ministérios da saúde e com os programas. Porque uma coisa que a gente também precisa discutir é a sustentabilidade desses projetos. Uma coisa que a gente está trabalhando no sentido para conseguir ajudar os países a fazer a compra dos kits pré-qualificados pela OMS, dos testes rápidos, e dessa forma tentar ter-os de uma forma sustentável. Isso é uma questão. A outra, de certa forma ligada à sua pergunta, é para conseguir entender o que a gente precisa. Nós precisamos observar os diferentes sistemas de saúde que estamos trabalhando, seja em nível de atenção primária, de segundo nível secundário e, às vezes, em hospitais de referência, entender o fluxo dos pacientes nesse sentido. Isso vai nos ajudar bastante a entender as necessidades no nível local e também onde estão os problemas. Isso é algo que eu acho que a gente precisa de mais informação em geral quando a gente fala isso com a doença avançada de HIV. Se nós sabemos quais são os problemas no fluxo de pacientes. Vou parar aqui por um minutinho. Zi, você tem algo a acrescentar? Eu acho que o Fred cobriu algumas áreas-chave, mas acho que caso você tenha alguma outra questão. Na verdade, eu estou feliz de ver que muitos países estão começando a fazer essa otimização de rede, diagnóstico para TB, para HIV avançado. O Zimbábue também fez uma otimização da sua rede, o que é uma coisa boa. Então, há muitos parceiros que estão dando suporte a isso. Eh, Estamos fazendo bastante trabalho, PEPFAR, CHAI, eles estão dando suporte para ajudar os países a serem catalíticos para otimizar as redes. Uma coisa que a gente vai ver é que em muitos desses países há muitos instrumentos que estão parados, não sendo usados. Vemos que a taxa de utilização, o teste de CD4, é menos de 10% na maior parte desses instrumentos. Para mim, é um dos pontos de início que nossos países, a gente tem que ver onde estão esses instrumentos e ajudá-los a quantificar e ver o volume de demanda para ver qual é a taxa de utilização? Obrigada. Eu acho que um dos maiores desafios é que eu acho que continua verdadeiro que temos dispositivos que estão em algumas clínicas e não estão sendo usados. Eu acho que esse processo de racionalização é crítico porque ajuda a identificar o que pode ser ainda usado, porque algumas dessas máquinas podem ser antigas, não serem utilizáveis. Então, estabelecer isso é importante. Eu acho que já que você deu o exemplo do Zimbábue, exemplo recente que vimos, quando a gente está tentando chegar às comunidades, eu acho que a coisa vai se resume a uma abordagem integrada, porque a pessoa que está entregando é a mesma que está entregando os testes de HIV, CD4, HIV, TB, é o mesmo indivíduo. Então, acho que o processo de entender que nós podemos funcionar de forma vertical para o futuro, isso vai ser desafiador. Então, vemos exemplos de integração diagnóstica também, onde há um acordo de compartilhamento aí de tempo para dispositivos de laboratório, como o Holódico, o Panto, o GeneXpert também.
É mais uma reflexão, mas eu acho que também uma pergunta, de certa forma, que diz que, dado os dados apresentados aqui, posso ver que muitos países na África subsaariana terão problemas para fazer testes de CD4 no futuro. Se os reagentes de CD4 são limitados, você recomenda priorizar os pacientes, digamos, os iniciadores precoces de terapia antirretroviral, etc.? Eu tenho alguma coisa para falar sobre isso e eu vou passar para o Fred e para o Z. Eu acho que nessa questão, acho que nossa intenção aqui é que o teste de CD4 é a chave para abrir essa porta, para conseguir oferecer essas intervenções. Temos que lembrar que nós não conseguimos escalar isso. É uma abordagem de saúde pública, tem que ser racional. Eu acho que a questão aqui é que nós já priorizamos os indivíduos que têm um LD4 mais baixo para antirretroviral, eles precisam disso rapidamente, já temos isso nas recomendações, mas eu acho que para conseguir, de forma precisa, pegar as definições oportunistas, o teste de CD4 é importante porque você está melhorando a detecção, tendo um CD4 baixo. Então, tem consequência da desempenho dos testes, porque isso vai mudar entre o CD4 com menos de 200 e, subsequentemente, uma contagem mais alta de CD4. Fred, passar para você agora. Para mim, se eu entender a pergunta, serão pacientes categorizados? Do nosso ponto de vista, nós precisamos garantir um pacote seguro de serviços para todos os pacientes necessários. E a gente precisa buscar dar suporte a programas nacionais com kits para conseguir administrar nossos pacientes conforme as diretrizes. No nosso ponto, na nossa região, baseado nas limitações de suprimento de testes, uma coisa que a gente não está discutindo internacionalmente. Zi, você? Eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que a questão aqui é que a gente está um pouco mais radical na forma como respondemos a isso. E, para mim, é no ano que está terminando agora, os próximos 6, 8 meses, por isso que nós estamos defendendo que a gente vai olhar menos para nossas plataformas centralizadas e, ao mesmo tempo, olhar outras opções de ensaio de fluxo lateral, porque os instrumentos descentralizados têm uma capacidade de maiores volumes, mas o desafio é o transporte das amostras. A gente quer que elas cheguem, vendo que nossas clínicas são muito longe. Então, vai ser um momento muito crítico, e eu concordo com o comentário, precisamos garantir que estamos preparados para algumas mudanças radicais. A gente passou pela maior parte das perguntas. A gente tem um pouco de tempo ainda? Ninguém está avisando que a gente já passou do tempo? Então, nós temos algumas questões para discutir. Eu acho que uma delas, acho que a pergunta, observando alguns dos trabalhos, o uso de ensaio lateral, quais são os aprendizados-chave que vocês tiveram ao implementar esse tipo de ensaio? Eu acho que nós mencionamos os resultados aqui, em termos da implementação, algo que você acha que é importante lembrar quando vamos escalar esses programas? Uma coisa que vem forte para mim é o fato de que a maior parte dos países não formalizou totalmente, não apenas para esse tipo de teste. Todos os anos um teste surge, tínhamos o Fujilama ano passado, esse ano outro point of care para outra doença, mas a gente percebe que, no final das contas, você vai usar muito benefício para os pacientes, porque eles estão colocando todos esses testes para o pessoal da linha de frente, e em alguns programas nós temos esses serviços. A necessidade de ter uma formalização disso, provavelmente ter uma forma clara em que alguns desses testes, especialmente quando no laboratório, para que eles sejam feitos por
uma pessoa leiga e que o assistente de laboratório possa regular essas questões de garantia de qualidade. Então, tem muitos passos que têm que ser tomados, incubação, tempo, mas quem vai conseguir fazer isso e ainda, atender pacientes? Então é uma das mensagens-chave para a gente lembrar. E outra questão chave é o aspecto de mapear onde você tem. Então, é a forma de colocar o que pensando no ensaio de fluxo lateral. Isso é muito claro. Nós vamos discutir exatamente onde esses ensaios vão estar disponíveis. Isso ele é necessário, mas a questão é onde vamos usar, em que populações, especialmente olhando o fato que ele tem especificidade limitada ainda. Então há muito trabalho a fazer, mas tem que ser feito muito rapidamente, porque estamos ficando sem tempo. E vai ficar difícil se a gente não tiver testagem de CD4 para manejar esses pacientes com doença avançada. Queria acrescentar e reenfatizar a questão que, sim, na nossa região, a questão de o problema com testes é histórico, quando falamos de HIV e gestão desse manejo desses casos, e também o testes de HIV. Não foi sempre fácil, mas eu acho que o ponto principal aqui, sim, estão mudando, mas como foi mencionou, o controle de qualidade tem que ser muito importante. Porque uma coisa que nós estamos vendo em alguns dos nossos projetos e discutindo com a equipe local de saúde é a confiança que a equipe tem que ter no resultado. Nós precisamos mostrar que nós podemos mudar para descentralizar, mas a questão de controle de qualidade, de reporte, mostrando que está sendo feito um controle de qualidade. Isso também está relacionado ao treinamento também da equipe. E eu quero voltar porque o nosso trabalho na OPAS não é apenas fazer um projeto de demonstração e publicar, também é baseado nisso, tentar ajudar os países e gerentes de programa nos ministérios da saúde, incluí-los como pacote de serviços nas diretrizes nacionais. O que nós precisamos fazer também é trabalhar com os programas nacionais e atualizar as diretrizes nacionais e trabalhar juntos para implementar o pacote de serviços necessário. Concordo 100% e eu acho que uma das questões-chave que você falou e que surgiu bastante nas nossas conversas é ter confiança no resultado dos testes. E a gente tem de ver esse problema frequentemente, especialmente no uso do TB-LAM. Imagino que seja talvez o que você estava se referindo. Eu acho também que essa questão de por que é importante, nós temos que compartilhar essa tarefa, mas, ao mesmo tempo, o treinamento também é fundamental e o uso de cartões de referência também são importantes nesse processo. Isso pode ajudar a empoderar os trabalhadores. Mas eu acho que treinamento é o primeiro passo-chave, garantir que estão usando as ferramentas de suporte ao fazer os testes e com esses passos. Então, eu fiquei impressionado com essa questão da confiança nos resultados. E acho que temos uma pergunta no chat, que eu acho que o Zio está respondeu. Você pode responder ao vivo, se quiser. A pergunta é bem relevante para um ponto que você colocou antes, Fred, em termos de qual é o processo de garantia de qualidade que está estabelecido para o Visitec. Zi, quer responder? No momento, estamos nos estágios iniciais, estamos usando algumas amostras que testadas no PIMO, no FAXPresto. Então, temos mais de 200 amostras, algumas amostras abaixo de 200 e algumas acima de 200. Se dá suporte a isso, também é necessário muito treinamento na pessoa que usa essas amostras. Então, nós temos alguns como controle de qualidade a cada semana, a cada 2 semanas, dependendo do volume. Mas ainda influencia o que estamos fazendo, provavelmente para o controle comercial. Obrigado. Acho que tinha uma última pergunta no chat, mas acho que eu posso respondê-la através aqui da função do chat.
Mas muito obrigado pelo feedback e é ótimo ter interesse em aprender mais sobre histoplasmose e também outras questões de doença avançada. Temos as diretrizes consolidadas da OMS para todas essas condições e tópicos relacionados a HIV, e temos algumas políticas também que subdividem esse tópico para ficar mais fácil de entender. Temos uma política separada para diagnóstico, um escopo em consulta para infecções bacterianas graves e todo para pessoas que vivem com HIV. E fique à vontade de escrever para nós. Você pode também acessar o material desse webinar no link que foi compartilhado no chat. Então, temos algumas perguntas que têm respostas curtas, duas do Kingston. A primeira é: que processos de controle de qualidade para o Visitec LFA? É parecido com a pergunta anterior, agora para o LFA. E o último, que eu acho que podemos responder rapidamente, é: as situações onde não há máquinas convencionais, como você obtém essas amostras acima e abaixo de 200 para o controle de qualidade? Nesses casos, o que a gente faz o teste, acho que bom, eu estou falando por experiência, a gente faz esse teste no nosso local de compra centralizado, que é mais próximo de um laboratório. Nesse caso, se possível, deve haver um laboratório próximo quando você recebe um lote, você faz esse teste em lote, porque para garantir que em termos de transporte não houve nenhum tipo de discussão de temperatura, por exemplo, etc. Eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Muito obrigado. Acho que passamos por vários tópicos, talvez devemos encerrar com um comentário de cada um de vocês sobre o que precisa acontecer agora para o diagnóstico de HIV avançado. Eu passo para vocês e aí também vamos encerrar. Fred, se você quiser começar, depois ir. Obrigado. Eu quero aproveitar para agradecê-los pelo convite para apresentar esse projeto que fizemos. Para nós, esse projeto não acaba aqui, a gente precisa continuar e descentralizar, no caso do Paraguai, em nível nacional. Então, precisamos pensar em outras formas de abordar esses sistemas mais descentralizados. Eu acho que na nossa região, na América Latina, isso é algo que estamos discutindo. Nós precisamos tentar dar suporte a uma rede de expertise na doença avançada de HIV no nível regional. Nós temos nível global, no qual eu participo, mas eu acho que nós temos uma especificidade, a gente precisa ter maior colaboração na região para a doença avançada por HIV, no seu manejo, nas compras de insumos e muitos tópicos. Isso é algo que, baseado no que estamos fazendo na região agora e no futuro próximo, que nós vamos dar suporte, e nós achamos que isso vai ajudar a ter uma perspectiva mais regional no Sul quanto a isso. Zi, seus comentários finais? Para nós, o objetivo essencialmente ainda é tentar conseguir identificar de forma eficiente quem precisa de triagem. Isso é um desafio, você viu dos nossos números, não é uma tarefa fácil, ainda estamos longe de estarmos perfeito, mas esse é o principal. Para identificar com eficácia essas pessoas, oferecer um pacote e também, ao mesmo tempo, o segmento após isso. E, além disso, eu acho que uma outra coisa que estamos fazendo é uma advocacy para que essas commodities sejam acessíveis, os fabricantes. Nós temos aqui uma perspectiva de aumento de preço em alguns produtos, então precisamos falar globalmente e tentar fazer com que os fabricantes não saiam do mercado, porque esses grandes volumes estão sendo mostrados pela modelagem do Shay. E, por último, como mencionado, estamos tentando
buscar os contextos mais negligenciados, estamos falando de crianças, mulheres grávidas, o acesso à terapia antirretroviral é muito baixa, então isso precisamos compartilhar modelos de atendimento que podem ser catalíticos nesses países em termos da implementação desse pacote. Obrigado. Muito obrigado e, mais uma vez, obrigada ao Zi e ao Fred pelas fantásticas apresentações e por terem paciência em responder todas as perguntas. Muito obrigado. Nós temos um grupo pequeno esse ano de participantes, porque estamos concorrendo com uma conferência hoje que está tirando a atenção do público, mas nós conseguimos ter uma discussão muito granular, que é o propósito, na verdade, desse webinar. Então, estamos muito gratos pelo tempo de todos, pela presença e pelas perguntas. Esperamos que tenham achado útil. Se eu puder pedir à equipe da Eco para colocar o slide para nossa sessão. Nós temos uma pesquisa rápida que gostaríamos que vocês respondessem, e a gente está tentando identificar se vocês estão interessados numa comunidade menor, de comunidade de prática menor, para discutir esses tópicos em mais detalhes, para ajudar a promover esse compartilhamento de informações. Temos duas perguntas para vocês, por favor, respondam essa resposta, se estão vendo na tela. Isso aqui é para continuar a discussão do tópico de hoje, numa sessão menor, interativa. E dois, como parte dessas sessões interativas, você gostaria de apresentar um caso seu? Nós temos algumas outras perguntas. Simples, respostas de sim ou não. E se você disser sim, você pode compartilhar um exemplo de um desafio, que é uma pergunta opcional. Eu acho que para algumas pessoas a pesquisa sumiu. Podemos reativá-la, por favor? Deve estar ainda visível. Já vimos algumas respostas, demora um pouquinho. Eu agradeço responderem essas perguntas no final da sessão. Agradecemos seu feedback. Nos ajuda a planejar. Acho que é um ponto levantado por um dos nossos panelistas sobre o fato que nós precisamos ter mais aprendizado de sul a sul e que um dos meios é o desenvolvimento das comunidades regionais e com a comunidade de prática. Esperamos que isso seja algo do seu interesse e vamos aqui também, os nossos escritórios originais podem estabelecer essas plataformas para continuar a falar da doença avançada e outros tópicos também. Vou aguardar mais um minuto e vamos encerrar.
Eu acho que eu estava falando em mudo. Obrigado pela presença. A nossa próxima sessão é dia 19 de junho, no mesmo horário, e nós vamos falar sobre a importância do tuberculose associada a HIV no HIV avançado. Obrigado a todos que responderam às pesquisas. Nós temos algum feedback que eu acho que é útil para nós. Nós temos uma boa amostra de respostas para trabalhar e talvez eu vou compartilhar os resultados para interesse de vocês. Eu acho que está muito claro que todo mundo acha que é um tópico interessante, que haver benefício em expandirmos e ter uma sessão pequena interativa. Entendemos que há desafios e é muito claro nas respostas que há desafios para colocar um caso para apresentarmos. Nós vamos analisar os exemplos que vocês compartilharam e os exemplos que sumiram e também apareceram e também os tópicos e agradecemos muito pelo seu suporte e pelo interesse em ouvir mais sobre nossas sessões do Projeto ECO. Perdão, nós não podemos deixar a pesquisa por mais tempo porque precisamos encerrar a sessão e devolver um pouco de tempo do dia de vocês. Então, agradecemos muito, muito obrigado à equipe da ECO. Acho que se puder repostar o link de avaliação, por favor, porque temos alguns comentários no chat. E eu acho que com isso eu gostaria de agradecer a equipe da ECO, incluindo também nossos intérpretes, que eu tenho certeza, na última hora trabalharam bastante. Nossa fantástica equipe do ECO, nossos palestrantes Fred e Zi, agradeço pelo seu tempo, espero que possam estar conosco novamente em uma próxima sessão. Com isso, eu fecho. Muito obrigada a todos.